Olá! Cá estou eu nesse segundo vídeo falando do CRAS e do serviço que é ofertado através do Centro de Referência de Assistência Social. Hoje é o nosso vídeo 2. Então, para quem me conhece e para quem não me conhece, eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social. Em janeiro de 2024, que já está pertinho, eu completo 20 anos de formada e de atuação. E aqui neste canal é o Serviço Social Facilitado. E no vídeo de hoje vamos finalizar todo o conteúdo que eu separei aqui a respeito do Centro de Referência de Assistência Social. Eu já fui coordenadora de 3 CRAs e já fui técnica social de 3 CRAs. Eu deixei esse materialzinho aqui, que recordar é viver, não é verdade? Esse foi o primeiro material que eu recebi. Por quê? Porque no ano de 2006, eu participei do primeiro e único encontro de coordenadores de CRAs, que foi realizado lá em Brasília. E assim, no material, algumas coisas eu perdi no meio do caminho, porque terminou que eu doei. E assim, esse material é primoroso, porque esse aqui é o de orientações técnicas para o CRAS, né? Tanto que tem aqui bem na frente, que é uma versão preliminar, que foi logo no início, quando saiu as primeiras publicações, né, do Programa Básico do Sistema Único de Assistência Social. E aqui é o caderno de orientações. Hoje as coisas já são bem mais facilitadas, porque você encontra tudo pesquisando na internet, principalmente na biblioteca do site do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o MDS. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo 2. Então, como eu estava falando e como eu abordei no primeiro vídeo, que no início, né, as coisas do CRAS eram tudo muito solta. Cada CRAS fazia as suas ações, os seus atendimentos, o seu acompanhamento, né, todo o processo de acordo com a vivência e a experiência do técnico. Hoje, as normativas, né, ela já procura trazer de uma forma uniforme, né, que nos CRAS aconteçam e que sejam elaborados, né, os planos, todos os documentos que é para ser elaborado no CRAS de uma forma geral. E essa cartilha de orientações, né, ela trazia refletindo com as famílias as atividades lúdicas, que aí trazia, né, a questão, para trabalhar a questão de vulnerabilidade, conhecimento, acesso ao trabalho, desenvolvimento infantil, né, dinâmicas para fazer com as famílias e com as comunidades e assim por diante. O que eu mais recebo de perguntas, no caso, quando eu estou fazendo mentoria, né, para as colegas, é o que eu, enquanto assistente social, vou fazer no CRAS. Muitas colegas têm dúvida, acham que é meramente só fazer o atendimento, o acolhimento, o atendimento e encaminhar. Só que as nossas ações, enquanto assistentes sociais, perpassam, né, dos atendimentos e dos encaminhamentos. Fazemos e muito mais. E eu sempre retrato que, antes de mais nada, nós devemos ler todas as normativas, isso é de uma forma geral para qualquer equipamento, para qualquer serviço. Precisamos ler, ter o entendimento, o conhecimento daquele equipamento que a gente está inserido. E as dúvidas, né? As dúvidas são tranquilas,
né, referente de quando eu iniciei nos primórdios lá em 2004 e 2005, né, que era tudo muito solto. Ocorreram várias capacitações, tanto aqui no estado quanto dos próprios municípios que se juntavam, mas assim, a gente vai aprendendo, eu no caso, enquanto coordenadora inicialmente, e depois enquanto técnica, eu fui aprendendo com o passar do tempo, com as minhas experiências. Então vamos lá, o que foi que eu separei aqui para trazer nesse vídeo 2? Uma dúvida que eu recebo constantemente é referente ao acompanhamento familiar. Eu tenho as minhas famílias referenciadas no meu CRAS e qual é o tracejo que eu vou, né, traçar, que eu vou ter frente a essa família. Então, antes de mais nada, nós, enquanto profissionais, enquanto assistentes sociais, precisamos traçar um plano de acompanhamento familiar para aquela família que a gente está acompanhando, para as famílias que estão acompanhando. Então, o acompanhamento é um processo que pressupõe do planejamento e a continuidade das ações e aquisições graduais, o que for se adquirindo com o passar do tempo. Não é receita e não deve engessar o fazer teórico, metodológico, técnico-operativo dos técnicos. E eu faço a ressalva que eu sempre pontuo dos técnicos, tanto psicólogo quanto assistente social também. E uma coisa aqui que eu pontuei que eu acho bem interessante é que não existe receita de bolo. Acompanhamento, montar um plano de acompanhamento com as famílias não é receita de bolo. Como eu sempre digo quando eu estou ministrando o curso de relatório social, que é o que eu mais vejo das pessoas pedindo, modelo de relatório, modelo disso, aquilo, outro. Essa semana eu recebi um questionamento de um aluno perguntando a diferença entre estudo social e relatório informativo, né? Um profissional perguntar qual é a diferença entre estudo social e relatório informativo, eu fico toda me coçando, misericórdia. Eu disse, inicialmente, né? Primeiro, o próprio nome diz, estudo social. Você vai fazer o quê? O estudo daquele contexto. E o relatório informativo? Que existem vários tipos de relatório. O relatório informativo, ele vai fazer o quê? Ele vai informar, você vai contextualizar o que você fez no seu estudo social. Mas isso é pauta para outro vídeo. Então, não é receita de bolo, não existe eu pegar um relatório que eu fiz de fulaninho e de Mariazinha eu vou fazer em cima, porque é receita de bolo, é tudo igual. Não é. Cada família, cada ser, cada indivíduo tem a sua particularidade, a sua individualidade, o seu contexto, as suas vivências, as suas histórias e assim por diante. A abordagem e os procedimentos metodológicos imprimem característica ao processo de atendimento e acompanhamento familiar. Uma vez que isso significa que Uma vez que isso significa que a equipe técnica deve fazer uma leitura crítica das vulnerabilidades e potencialidades das famílias e do seu território, do território na qual aquela família está inserida. Então, só reforçando o que eu falei há 3 segundos atrás. Cada família tem o seu contexto, a sua vivência, a sua particularidade, a sua potencialidade e assim por diante. E, no território, de modo a adotar abordagem e procedimentos metodológicos que sejam mais efetivos para o alcance dos objetivos do serviço de atenção integral à família. Para aquele contexto socio-territorial.
Então, após a descrição conjunta das famílias, dos profissionais, sobre as necessidades do acompanhamento familiar, indicada após, identificada após a realização do estudo social efetuado na acolhida. Então, quando a família chega ao serviço, ao equipamento, nós vamos fazer o quê? O acolhimento, o atendimento e o estudo social daquela família que está buscando o serviço. Dá-se-á, início aos procedimentos interrelacionados que compõem o acompanhamento, de uma família. Então, o que é que vai compor? O encontro inicial, o plano de acompanhamento familiar, as mediações, as intervenções entre as ações particularizadas ou em grupo com as famílias, as inserções através do PAIF e as avaliações. E eu faço uma ressalva, isso cai bastante prova de concurso, viu, minha gente? Eu faço uma ressalva aqui referente às intervenções as intervenções podem ser de forma individualizada ou as intervenções podem ser feitas através do grupo. Um exemplo aqui, eu observei, eu atendi que 3, 4, 5, 7 famílias têm a mesma problemática, a mesma dinâmica. Então, eu posso montar um plano de acompanhamento familiar em conjunto com aquelas famílias. E uma outra coisa também que é interessante, quando a gente vai partir para essa perspectiva de trabalho em grupo, a família só participa se ela quiser. Jamais podemos obrigar o usuário, a família, aquele ser que a gente está atendendo e acompanhando, a participar de nada que não seja da vontade dele. E no plano devem ser descritas as demandas e as necessidades da família ou das famílias, as vulnerabilidades que inicialmente eles apresentaram e no decorrer do plano, no decorrer dos acompanhamentos, das intervenções realizadas, é importante você também retratar o que foi superado, se não foi superado por completo, mas quantos por cento foi superado, o que foi melhorado naquele contexto. Tudo isso é importante a gente não só escrever, no prontuário, mas também refletir com a própria família. Eu fazia muito isso, Eu, enquanto estava fazendo um acompanhamento de determinadas famílias, sempre uma vez no mês, ou a cada 2 meses, 3 meses, isso vai muito da rotina de vocês. É importante você refletir junto com as famílias o que foi que ela conseguiu perceber de melhora naquele contexto. E também as potencialidades que os grupos ou o grupo familiar possuem e que devem ser fortalecidas a fim de contribuir nas respostas às vulnerabilidades, às dificuldades, tudo apresentado pela família. Outra situação também são os recursos que o território possui e que podem ser mobilizados na superação das vulnerabilidades vivenciadas pela família ou pelas famílias, O que o território de abrangência do CRAS oferta? O que tem? Tem posto de saúde? Não tem. Tem escola? Não tem. É importante a gente conhecer o território e articular e trabalhar com os serviços e equipamentos que o nosso território, de abrangência, que aquelas famílias que estão, que compõem aquele território, que fazem parte do território de abrangência do CRAS, é importante a gente conhecer e trabalhar com esses serviços também. E as estratégias a serem adotadas pelos profissionais e família no processo do acompanhamento familiar, bem como os compromissos da família ou das famílias e dos técnicos
enquanto representantes, né, do equipamento, no processo da superação das vulnerabilidades. Então, a gente vai partir, né, para traçar esse plano, refletir, buscar, né? Não adianta eu chegar e dizer, no meu CRAS eu faço isso, faço aquilo outro, não faço, não sei, e tererê. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e ir buscar. E uma outra questão que também sempre o pessoal fica com dúvida é referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Sempre no CRAS teve a perspectiva de trabalhos com grupos, né? Inicialmente, os CRAs tinham o agente jovem, que depois virou pró-jovem, aí tinha pró-jovem adolescente, pró-jovem adulto, pró-jovem trabalhador, se não me engano, que era tanto pró-jovem, e alguns CRAs recebiam e outros não. Os que eu trabalhei como técnica e como coordenadora, se eu não me engano, só um que não tinha, só um município que não tinha, o restante todos tinham. Então, a gente já tinha um atrativo, né, de ter aquele grupão ali, né, porque uma coisa também que é importante é o que não é visto, não é lembrado. Todo o nosso trabalho a gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar para a comunidade, para a sociedade, o que é que aquele equipamento, o que é que aquele serviço faz, né? E muita gente não faz. A gente tem que utilizar os equipamentos que a gente tem ao nosso favor. O que eu fazia? As redes sociais não eram tão boom assim, né? Mas tinha o próprio Facebook, né? A gente criou um perfil para o CRAS, divulgava as atividades que nós fazíamos. Semanalmente fazíamos um boletim informativo, onde tínhamos feito várias ações, o que a gente tinha feito, o que estava fazendo, o que ia acontecer, quando ia acontecer, os grupos, né? Tudo a gente fazia, eu junto com as técnicas, que eu era coordenadora nesses dois CRAs, e a gente divulgava mandava, né, para a pessoa responsável e ele colocava lá na página da prefeitura. Então, a gente sempre estava, né, é uma forma também do gestor ver, saber o que é que está acontecendo, o que é que a equipe está fazendo e assim por diante. É importante a gente divulgar o nosso trabalho. E só retratando aqui, né, uma vivência, uma experiência minha, em um município que eu trabalhei, né, eu trouxe uma ideia de um outro CRAS que eu já tinha feito, tinha dado super certo, que foi excelente. Que aqui no Nordeste, eu falo de Salvador, né, e aqui no Nordeste o período junino é muito forte, né, a data festiva, né, a comemoração do São João é muito forte. E no município que eu tinha trabalhado, eu tinha feito um arraiá do CRAS, que aí a gente pegou o CRAS e o Projovem e fizemos uma festa. E nesse projeto que eu fiz, né, também incluímos o grupo de idosos, que esse CRAS não tinha grupo de idosos, porque já tinha um grupo de idosos de um antigo serviço do Estado, daqui do Estado da Bahia. Eu sei que foi um sucesso, a gente saiu na rua, né, percorrendo de carroça, carro de som, tocando só música junina, depois a gente foi para a praça principal, dançamos, foi uma maravilha, um sucesso. Aí eu fui e trouxe a ideia, né, olha, eu fiz, deu muito certo, foi excelente, falei com a secretária, ela gostava de se aparecer. Aí ela pegou e falou assim, monte o projeto, né, você e a psicóloga retrate tudo, bote o material que vocês vão precisar, isso, aquilo, outro, que eu vou, né, passar para o prefeito, para o gestor, para ver se ele aprova ou não, né. A coordenadora, nesse caso era a técnica, e a coordenadora era amiga da secretária. E assim, era uma coordenadora ausente, que ela só ficava no serviço 2 dias e quando estava nos 2 dias, era praticamente não tá lá, né? E
Então eu fui, sentei com a psicóloga, né? Falei o que é que eu tinha feito, que tinha dado super certo. Montamos o projeto, tudo que a gente ia precisar, de lanche, né? De comidas típicas, não sei o que, tererê. Eu sei que o projeto tomou uma proporção tão grande que ela resolveu incluir todos os serviços. Nesse município tinha o CREAS também. Aí incluiu o pessoal do CREAS. Eu sei que foi inchando, que de Arraial do CRAS passou para o Arraial da Secretaria de Assistência Social. Tudo bem, né? Então foi inchando. Então cada equipamento ficou responsável, né, pelos seus usuários, de estar organizando, todo mundo caracterizado, cada um ficou responsável por fazer isso, fazer aquilo outro, não sei o que, tererê. E também na mesma perspectiva da gente ir para a praça, fazer um encontrão com todo mundo dançando. E nesse ainda a gente acrescentou barraca do beijo, barraca de pescaria, e teve brinde, não sei o que. Pensem vocês que foi um estouro na cidade. Todo mundo falou, todo mundo elogiou, e aquela maravilha, aquela perfeição. E no final das contas, né, o que saiu no site do município, da prefeitura, né, os elogios, como se a ideia tivesse partido da coordenadora do CRAS, que não tinha feito nada. A querida não tinha feito nada. E assim, né, você tem todo o trabalho, né, traz a ideia, vai fazer o projeto, e na hora do muito obrigado, né, porque a gente faz o nosso trabalho, né, na perspectiva que você tem que fazer, né, que você tem que trabalhar, não esperando, parabéns, que isso, aquilo outro. Eu nunca fui assim, desse tipo de profissional. Mas eu fiquei bem chateada. Por quê? Porque eu tive, né, toda a ideia, o negócio cresceu, tomou uma proporção bem maior. Foi um sucesso, a cidade toda comentando. Chegou até na zona rural, que a secretária pensou em até fazer na zona rural e assim por diante. E sendo que as fotos que saíram no site, o muito obrigado, né? Falando, a coordenadora do CRAS, não sei o que, tererê. Eu disse, olha, aqui não dá para mim. Como Deus sabe de todas as coisas, eu fiquei nesse município apenas 7 meses, porque eu passei num processo seletivo aqui em Salvador, e cá veio eu, porque a secretária arrancava o couro da equipe do CRAS fora. Pois é. Tanto que depois que eu saí, a psicóloga saiu também. Então, voltando a falar, né? É sempre bom trazer essas experiências. Voltando a falar do serviço de convivência, né? O serviço de convivência, ele vai trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas. Aí a gente vai partir para homens, mulheres, idosos, pessoas idosas, pessoas com deficiência também. A gente vai abranger todos os públicos. E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele tem, né, ele é um espaço, né, a gente tem que partir do pensamento que ele é um espaço para a gente fazer o quê? Escutar e ser escutado, exercitar escolhas. Olha o que eu falei com vocês, da escolha do usuário, dialogar para resolver conflitos, tomar decisões, reconhecer e nomear as emoções, valorizar o próximo, reconhecer seus limites, as suas possibilidades, as suas potencialidades, o produzir coletivo, construir um projeto de vida, aprender e ensinar de igual para igual, tratar todo mundo de forma igual. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo tem as suas limitações e cada um no seu espaço. E o público, como eu pontuei, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Crianças de até 6 anos, crianças e adolescentes de 0 a 15, adolescentes de 15 a 17, que é a faixa etária do pró-jovem, jovem de 18 a 29,
adultos de 30 a 59 e acima de 60 anos são os idosos, as pessoas idosas. Então, a gente vai formar os grupos, vai trabalhar com esses grupos, lembrando que cada grupo tem a sua particularidade. Então, quando a gente trata, crianças e adolescentes de 6 a 15, a gente não pode fazer, no meu entendimento, na minha experiência, na minha vivência, a gente não pode fazer um grupo que vai incluir criança de 6, 7, 8 anos com adolescente de 15, 14, 13. São cabeças diferentes, experiências diferentes e assim por diante. A gente pode até fazer atividades pontuais, intergeracionais, mas incluir um grupão assim nessa perspectiva, na minha visão e na minha experiência, não dá certo. Eu falo tanto como experiência de técnica, do centro de referência, e também por experiência de mãe. Eu sou mãe do Bruninho, de 6 anos, e aqui no meu prédio tem ele tem 6, o amiguinho tem 7, outro tem 8, outro tem 9, e um que chegou recentemente, eu acho que tem 12, 13. Brincam, mas são brincadeiras diferentes. Um quer brincar de boneco, já a outra faixa etária não quer, só quer brincar de bola. Ele que tem 6 e o outro que tem 7 não quer brincar de bola, quer brincar de boneco, quer brincar de batalha. Então, a gente visualiza que, as tratativas do trabalho em grupo possam ser que não dê certo por conta da questão da faixa etária. E o que foi mais que eu pontuei aqui para trazer para vocês? E tudo, é importante você registrar. Registrar o que foi feito, registro fotográfico também, que é primordial. E os grupos, como é que eu consigo formar esses grupos, Paula? Os grupos de convivência, São os grupos de usuários reunidos conforme o seu ciclo de vida para participar dos encontros das ações, atividades com função preventiva, protetiva e proativa. Em relação aos direitos com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como, não são simples aglomerado de pessoas. Portanto, é importante você ter em mente e frisar o quê? Que os grupos favoreçam a formação de vínculos entre os participantes e deixe com os profissionais. Ou seja, que o grupo crie vínculos entre si, tem aquela relação de afetividade e também com os profissionais. Uma coisa que peca bastante é em questão de relação aos profissionais. A maioria dos CRAs aqui no estado da Bahia, os profissionais não são concursados. Então, tem uma rotatividade muito grande do profissional que fica naquele equipamento. Já aconteceu de amigas minhas de ficar 2 meses, 3 meses, aí encontrou algo melhor, aí pede para sair, vai para outro e assim por diante. Então, termina não criando o vínculo com os usuários. E manter no máximo grupos com 30 usuários. Quantas pessoas eu posso fazer o grupo? No máximo 30. Eu, enquanto técnica, nunca fiz grupo de 30. O único grupo que tinha 30, eu acho que tinha até mais do que 30, era o grupo de idosas. Que aí não tem como você dizer não vai acontecer. O espaço era grande, um espaço bem grande, que tinha as idosas. Mas eu sempre gosto de trabalhar o quê? A gente tem que pensar que o espaço que eu tenho, espaço físico, cabe quantas pessoas? De uma forma confortável. Quantas pessoas eu vou ter que cabem nesse espaço, que eu posso estar colocando nesse espaço? A gente tem que pensar aí.
Eu gosto de sempre trabalhar com um grupo de 20, no máximo 25, que você consegue ter um controle maior, um controle que eu estou falando de quê? Que todo mundo fique confortável, que participe, que consiga se expressar, que consiga falar, que consiga contribuir de acordo com o que você está fazendo e assim por diante. E não segregar as pessoas na formação dos grupos. Isso é primordial, né? Então, deixa eu ver. Aí, como eu pontuei também no vídeo 1, né? Existe o serviço de proteção básica no domicílio para as pessoas idosas e com deficiência. E esse serviço, né, tem um curso no MDS que é muito bom. Ele visa o quê? O acesso a serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, o acesso aos demais serviços da rede socioassistencial e das outras políticas setoriais e de defesa de direitos, assim como o acesso aos programas especializados de habilitação e reabilitação, ações de apoio, informação, orientação e encaminhamento aos familiares, a construção do plano de desenvolvimento do usuário, que é o PDU, né, que ele tem como objetivo a serem alcançados vulnerabilidades e potencialidades do usuário. E ele é feito através da onde? Do domicílio pela equipe do CRAS, né? Então, é aquele idoso, aquela pessoa com deficiência que vai ter aquela ação no seu domicílio, certo? E quando a gente parte para o porte do CRAS, né? Então, agora vamos conhecer porte do CRAS e o papel do coordenador do CRAS, que é uma coisa também que muita gente tem dúvida. Então, continuando, né? De acordo com a norma operacional básica de 2005, o CRAS, né, o número de famílias referenciadas e a capacidade de atendimento anual, tanto também a distribuição mínima de CRAS por porte do município. Então, os municípios que têm quantitativo de habitantes de até 20 mil habitantes, ele é caracterizado como pequeno porte 1. Ele vai ter um CRAS, o total de famílias referenciadas são 2.500 famílias e a capacidade anual são até de 500 famílias. Para os municípios entre 20 mil e 50 mil, é pequeno porte 2, vai ter um CRAS, sendo famílias referenciadas 3.500 e a capacidade anual de atendimento são de 750 famílias. Para os municípios de 50 mil ou de 50 a 100 mil habitantes, ele já é médio porte. Isso cai bastante em prova de concurso também. Total de CRAS, no mínimo 2 CRAS, famílias referenciadas 5 mil famílias e a capacidade de atendimento anual 1.000 famílias. Já para os municípios de 100 mil a 500 mil habitantes, mínimos de 4 CRAs, ele já entra na classificação de grande porte. Total de famílias acompanhadas 5 mil e a capacidade de até 1.000 famílias. E para os municípios acima de 900 mil habitantes, ele é metrópole. E o total de CRAs são 8 CRAs. 5 mil famílias referenciadas e a capacidade anual de atendimento são 1.000 famílias. Observem vocês que em médio porte, grande porte e metrópole, o quantitativo de famílias referenciadas e a capacidade anual de atendimento são as mesmas quantidades. Entretanto, o número de CRAs
são diferentes. Médio porte 2 CRAs, grande porte 4 e metrópole 8. E o CRAS ele é cofinanciado com recurso da União, do governo federal, do estado e do município. E tem CRAS que ele só é, aqui em Salvador, né, que eu conheço, tem CRAS que é somente financiado com recurso estadual. Assim também como tem alguns municípios aqui do estado da Bahia que tem o CRAS somente financiado com recurso municipal. Então, a gente pode encontrar de um tudo. E o papel do coordenador, Paulo? O que é que o coordenador faz no CRAS? O coordenador vai atender, o coordenador é quem? Para ser coordenador de CRAS, ele diz, né, a normativa trata que seja um profissional preferencialmente da área assistencial e que tenha conhecimento da política, mas que seja um profissional de nível superior. Então, nesse mundo de meu Deus, eu já vi todo tipo de coordenador. O próprio assistente social, psicóloga, advogado, biólogo, né? Teve um CRAS que eu trabalhei que o coordenador era um biólogo. Pois é. Deixa eu ver o que mais. Já vi fisioterapeuta como coordenadora de CRAS. Já vi também enfermeira como coordenadora de CRAS e assim por diante. O que não pode ser é um profissional, uma pessoa de nível médio ser o coordenador de CRAS. Para ser coordenador de CRAS tem que ser o profissional de nível superior. Se no seu município é uma pessoa de nível médio, está infringindo a normativa, né? Quem está dizendo isso é a norma. E assim, o que é que o coordenador, na sua condição, né, de gerenciador daquele equipamento, o que é que ele vai fazer? Então, ele vai coordenar a definição com a equipe de profissionais, com os técnicos e os representantes da rede socioassistencial, que é importante também o coordenador saber quem é a rede, entender como funciona a rede, conhecer as pessoas que fazem parte da rede, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias ou indivíduos no serviço de proteção básica da rede socioassistencial referenciada no CRAS, bem como definir com a equipe técnica os meios, as ferramentas técnico-metodológicas de trabalho social com as famílias e com os serviços de convivência. Efetuar ações de mapeamento, articulação, potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS, fazer a gestão, né, local dessa rede, fazer a alimentação do sistema. Eu, na condição de coordenadora, todos os sistemas, né, os sistemas VMDS, toda a relação que tinha que fazer com a equipe técnica do Estado é o coordenador que faz. Então, imaginem vocês, se eu não entendo, se eu não conheço a política, se eu não sei para onde é que vai nada, eu vou saber alimentar os sistemas, eu vou saber orientar, conduzir a equipe? Não vou saber, né? Isso já aconteceu também. Como eu já pontuei aqui, em algum dos vídeos, quando eu cheguei nesse município, que o coordenador era biólogo, aí eu perguntando o que é que já tinha feito, o que é que não tinha feito, se já tinha feito isso, aquilo outro. Ele sempre dizia, não, estava esperando você chegar. Você, não eu. Você, a assistente social chegar, né? Que a equipe anterior tinha sido desligada pelo prefeito, aí ele sempre dizia, não, estava esperando você chegar. Já fez isso? Não, porque eu estava esperando você chegar. Então,
Na condição, lógico que eu estou chegando no município, não vou me dispor com ninguém, né? Com o passar do tempo, eu fui conversando com ele, informando o que é que ele deveria fazer, o que é que eu poderia, né, estar ensinando, que eu já tinha experiência, que eu já tinha vindo como coordenadora de outro CRAS, e com o passar do tempo ele foi aprendendo, né? Assim, tive muita resistência, tanto da parte dele quanto da parte da auxiliar administrativo, mas as coisas conseguiram, né, caminhar de uma forma bem positiva. Me diga uma coisa, me digam vocês. E aí? Vocês sabiam dessas informações todas? E olha que eu trouxe aqui um pimado, né? Porque se a gente for desmiuçar, vamos lá, na outra pra cima, passo uma maluca. Vamos desmiuçar muito e muito mais, né? Que quando a gente parte para o leque dos serviços, né, dos programas, dos projetos da assistência social, é muita coisa, e a gente tem temos muitas e muitas possibilidades de trabalho. Basta o profissional ter entendimento e querer fazer acontecer as coisas. Me contem aí, vocês sabiam? Ou alguma coisa que eu falei aqui, não, você não sabia? Ah, eu já sabia de tudo. Deixa aqui o seu comentário, porque eu quero saber. Tem um vídeo que eu vou falar da equipe, né, para o vídeo não ficar longo, porque já temos 40 minutos conversando, que eu vou falar da equipe do CRAS itinerante, que muita gente desconhece CRAS itinerante, a equipe volante ou é CRAS volante, Paula, me tira essa dúvida porque eu quero saber. E também, assim como temos os CRAS, né, nas cidades, nos municípios, temos CRAS quilombolas, CRAS indígenas e os CRAS flutuantes. Pois é, que a gente trata, né, como um CRAS itinerante, né, que é lá pro lado do Amazonas, né, que tem aquelas balsas enormes, que são os CRAS também. Pois é, eu vou fazer um vídeo, né, somente falando desses tipos de CRAS. Indígena, quilombola, equipe volante ou CRAS volante. E o CRAS itinerante é o que, Paula? Conte pra mim, porque eu quero saber. Gostou? Deixa o seu like, que é super importante para o crescimento e fortalecimento do canal. É sempre um prazer imenso ter todos vocês aqui comigo, uma alegria muito grande. Está me vendo pela primeira vez? Vamos fortalecer a nossa amizade. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. Deixe o seu comentário nele para que seja para dizer um olá, um super beijo, um cheiro, um abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ó, vamos beber água.